Tá, Continua, esse continua. continua. Paris, né? Marupi, ai kuramo, emaekatu, endukatu. Nós, Guarani, a gente tem uma vida assim muito espiritualizada, né? Nós rezamos todo o tempo. A gente aprende quando a gente vai crescendo, tendo nossos filhos, né? Tendo essa responsabilidade como pai, como mãe, a estar sempre comunicando com o Nyanderu, né? Então, toda hora a gente tá perguntando pro Nyanderu se é bom, se não é, para dar sabedoria pra gente, né? Para viver. Então, nessa parte, a nossa conexão é com o Petanguá, né? Com o cachimbo. Nós, Guarani, usamos o cachimbo, né? Para se concentrar, para meditar. Quando um Guarani está soltando ali a fumaça, ele está soltando as palavras, né? Para o céu, né? Então, ali ele vai pedir pela sua família, ele vai pedir a proteção, pedir sabedoria para viver, né? E as cerimônias de cura também são usadas o Petanguá, né? Então, essa parte espiritual, o elemento mais da força guarani tá no Petanguá, né? Que a gente usa o cachimbo. Então, quando a pessoa fica doente espiritualmente, o Tiramonho usa o Petanguá para benzer a pessoa, né? Para limpar, tirar as impurezas, né? As doenças. Então, essa parte espiritual para a gente é muito importante, né? A gente aprende que essa parte não é brincadeira, né? Então, desde cedo, os tiramãe falam pra gente, os pais, né? Falam, as mães. Falam assim, olha, à noite você não pode sair muito, né? Principalmente no Ararumá, né? No tempo velho. Porque senão vai jogar doença em você, né? Os espíritos que ficam na escuridão, né? Que é angueiro que a gente fala, né? Então, eles podem jogar um tipo de doença, né? Então, a gente vai aprendendo essa parte, né? Do mundo físico, do mundo espiritual, né? Então, toda final de noite, de tarde, a gente vai rezar, né, para se purificar, para pedir pela nossa família, para pedir para dormir bem, para ter uma boa noite de sono, descansar bem. Quando a gente vai na mata, a gente reza, a gente entra com cuidado. Quando vai fazer um remédio para o filho, a gente pede pelaquela plantinha, né, para curar. Pede licença para pegar a plantinha para curar. Né? Quando vai entrar no rio, a gente fala que para os seres protetores da água, né, que a gente só vai entrar para tomar banho, né, que não vai brincar ali, desrespeitar, né? Quando vai pescar, a gente pede permissão para pescar para o dono do rio, que a gente só vai pegar o que precisa, né? Sempre pensando em ter aquilo que precisa, né? Não mais do que precisa. Então, essa parte é assim, né? Quando vai fazer uma casa, vai cortar uma árvore, né? Tem que pedir também, né? Tudo é assim, né? Tanto é que nós, Guarani, a gente não caça com arco e flecha, né? Tem outros povos que caçam, né? Com a zarabatana, arco e flecha, né? A gente faz o mondé, né? A gente faz a armadilha. E a armadilha, ela tem uma filosofia de, de ser assim, ó. Quando a gente faz uma armadilha na mata para caçar, a gente deixa ela lá, arma e deixa e vai embora. Porque aquela armadilha, o bichinho, ele tem a possibilidade de sobreviver se ele não cair lá. Então, se ele tá na armadilha, porque foi permitido para a gente se alimentar daquela caça. Se a gente chega e não tem lá armado, já tá, o bichinho fugiu, aí a gente não tá permitido se alimentar dessa caça. Diferente a nossa cultura, né? Então, cada povo tem a sua cultura, né? Tudo está relacionado com a espiritualidade, né? Quando eu vou dar aula, antes de dar aula eu rezo, né? Me concentro naquele tema, naquela questão ali que eu vou abordar em sala de aula. Aí chego na sala, converso com os alunos, se eu vejo que algum aluno está triste, a gente vai pro Opan, cantar, conversar, sentar na beira da fogueira, fazer outras atividades, né?
Então, espiritualmente mesmo que a gente se prepara, né, para trabalhar. Eu, pelo menos, me preparo, né, para trabalhar em sala de aula, né. E essa parte espiritual, a gente aprende assim que é importante a gente sempre tentar se purificar, né, não deixar maus pensamentos, não ter raiva das pessoas, né, não pensar o mal para o próximo, né, sempre pensar para o bem, né, não fazer o mal para o próximo. Então, nessa parte, isso faz parte da nossa filosofia de vida, não tirar o sangue de outra pessoa. Então, isso é uma coisa muito sagrada para a gente, né? A gente não brigar, não tirar sangue, né? Então, é tudo muito ensinado assim, né? Que Nyanderu não gosta dessas coisas, né? Que não fica feliz, né? Com o nosso comportamento. Então, a gente tem que sempre tentar ter um bom coração, uma boa palavra, né? Como os tiramões são com a gente ser um com os outros também. Né? Então, os tiramões sempre estão felizes, sempre estão alegres, sempre estão cumprimentando todo mundo, contando história, dando risada. Porque a alegria cura também, né? A felicidade, a alegria. Então, a gente tem que buscar ter felicidade para viver, né? Quando a pessoa vai ficando muito triste, então o pajé tem que fazer um trabalho, né? Benzer para a pessoa voltar a ser feliz. Porque a tristeza deixa doente também. Né? Então, foi um pouco do processo que eu passei espiritual, né? Em 2021. Comecei a ficar muito triste, comecei a sentir muito medo de sair e tudo. E fui aos poucos perdendo o controle, né? Aí os pajés vieram me cuidar e foi meses e meses, né? Me benzendo. Eu não conseguia mais comer, eu não conseguia mais beber água, não conseguia tomar banho, não conseguia falar. Fui perdendo, né? Toda a minha memória, né? E achava que não ia voltar mais, e no mundo espiritual era uma batalha muito grande, eu via tipos de fim de mundo, né? Eu vi 3 tipos de fim de mundo. Um fim de mundo era a falta de oxigênio, chegou o dia da falta de oxigênio, então os cientistas tinham percebido quanto ainda restava de oxigênio para a humanidade na Terra. E aí eles fizeram um cálculo e estava chegando o tempo, contagem regressiva, né? Para quando chegasse todo mundo ia morrer sem oxigênio, porque não ia ter mais como respirar. Por conta do desmatamento, das emissões e tudo mais. Esse era um fim. O outro era por guerra, que o ser humano se tornava muito violento, então ele não controlava mais o ódio dentro de si, e aí começava a fazer guerra, um matar o outro na rua, e eu achava que todo mundo tinha morrido já. Tinha os tipos de ser humano que eles tinham muita coragem de fazer maldade, porque ele deixou todo o mal dominar o seu coração e sua essência, então ele não tinha mais controle para fazer o bem, ele só conseguia fazer o mal. Então era morte, os chefes começavam a lançar as bombas, né, para o alto, né, para um matar o outro, um explodir o país do outro. Esse era um outro fim. E o outro era os seres humanos se deixavam permitir serem dominados por espíritos ruins, né? E aí faziam atrocidades na rua, assim. Então era uma guerra do bem contra o mal, né? Essa parte assim, as pessoas que queriam conviver e das outras que queriam eliminar os seus inimigos, né? De várias formas, eu vi muita coisa ruim. Aí quando eu voltei ao normal, eu voltei já perguntando da guerra, né? Eu falei, começou a guerra, o pessoal morreu, tá tendo guerra, o que tá acontecendo? Aí logo depois começou aquela guerra na Ucrânia, né? Então essa parte, assim, muitos pajés, muitos indígenas que são sensíveis espiritualmente, né? Não é o meu caso, né? Eu não sou um pajé, mas eu sempre tive esses sonhos assim, e passei por esse processo espiritual, então foi uma batalha muito grande, que eu perdi muito, assim, da minha sensibilidade, né? Voltei muito frio, assim, né? Sem sentir muita emoção, né? Então foi muito difícil para mim me conectar novamente com as pessoas, né? Eu tinha medo de ver os brancos, né? Não queria ver mais pessoa branca, só queria ver o pessoal do meu povo, né? E aos poucos eu fui retomando, né? Então agora eu saio de vez em quando, né? Então aí uso proteção, né? Que não pode usar dentro da casa de reza, por exemplo. Isso aqui é o dente da onça, não pode usar dentro da casa de reza, né? Só quando eu saio da aldeia, né? Então é para se proteger mesmo, né? Ó, esse aqui, por exemplo, foi
o Chavante que me deu. Então, o Chavante foi lá me visitar, foi indígena de outros povos também me ajudar, né? Eles souberam que eu estava doente, aí ele deu esse aqui, colocou e falou, isso aí é para proteger você, né? E você vai melhorar, né? Então todo mundo falou, você vai melhorar, você vai voltar a dar aula. Eu não sabia se eu ia voltar a dar aula, né? Mas voltei no começo do ano e tô caminhando de novo, já me envolvendo com um pouco com a luta, né? Com as lideranças, né? Mas eu fico mais na parte espiritual mesmo. Eu rezo mais, me concentro mais, fico meditando mais dedicado para essa parte espiritual, porque eu vejo que eu ajudo mais, né, aprendendo mais para um dia poder ensinar também os jovens, né, que vão vir e aprendendo mais eu consigo ter mais força para educar meus filhos, né, para ensinar para eles bom caminho. Então, eu sei que a minha missão é aprender mais essa parte espiritual também para ajudar mais, né, meu povo. Todo final de tarde a gente vai se reunir no Opan, né, na casa de reza. Então, a gente reúne os Chondaro, as famílias, vai, os casais, né? Leva seus filhos. E o Tiramões vai fazer a reza, né? Então tem o Uraijá, os que tocam e cantam, né? Que rezam. Tem o canto das mulheres com os meninos, com os homens, né? Então a gente canta, a gente vai fumar petanguá todo mundo junto, né? Primeiro vai os homens, aí depois as mulheres. Aí tem a fogueira, o mate, né? E a gente vai cantar, dançar. E aí, se alguém tiver doente ali, o tchamonho, o pajé já vai benzer a pessoa, né? Então, a gente reza pela nossa família e uma principal parte, assim, que eu vejo que é incomum, né? Nós rezamos por todos nós, Guarani, né? Aonde tiver Guarani, a gente está rezando pelos nossos parentes. Mas também, hoje, por exemplo, a gente já faz a reza até pelo Juruá mesmo, né? Até para o branco também, para que ele tenha mais sabedoria, para que ele aprenda a respeitar a natureza, para que ele aprenda a viver, que ele aprenda a amar a terra, a natureza, como nós indígenas amamos, né? Esse é o nosso sonho, né? De que o Juruá também proteja também a natureza e não deixe acabar, né? Que a gente sabe que sem a natureza não tem como viver. E aí, quando a gente canta, a gente eleva, assim, o nosso pensamento, coração para o Nhanderô, né? Para se concentrar, para pedir proteção, né? E vai dando força, né? Então, a gente vai se renovando cada dia, nossa energia espiritual, nossa força, né? Todo dia a gente está renovando, né? E aí tem muitas coisas que a gente usa de elementos, né? Que fortalece a nossa reza, né? Os instrumentos musicais dos homens, das mulheres, né? O canto dos homens, das mulheres, a dança dos homens, a dança das mulheres, né? O canto do pajé, os conselhos do pajé, o silêncio, né? Enfim, são formas que a gente usa de se fortalecer, né? Mas quando a gente acorda, a gente pega o petenguá, vai fumar em casa, ou às vezes na frente de casa, em volta, dentro de casa, vai purificar sempre, né? Então a gente já reza pela família, reza por todo mundo e começa o dia, né? Aí se a gente acorda de madrugada com algum sonho, alguma coisa, a gente pega petenguá, reza para acalmar tudo. Então é sempre rezando, né? Qualquer momento a gente reza assim. Para nós, Guarani, o canto é muito sagrado. Eu fiquei meses sem conseguir falar, sem conseguir ter esperança, sofrendo, né, espiritualmente, assim. Eu não ia suportar mais o mundo, né, com tanta maldade, com tanta violência, tanta coisa. E aí a gente fica em dúvida se a gente quer viver nessa vida ou não, né? Aí depois de muito tempo me mandaram essa música, né, de um Guarani, cantando essa música que eu vou cantar, então ela me ajudou muito porque eu consegui me emocionar, né? Eu chorei, eu senti de novo aquele calor assim no meu coração, né? E eu escolhi viver para ajudar a minha família, meus filhos, né? Ficar para lutar, né? Essa é a missão, né, de cada um de nós. Então eu vou cantar essa música, né? Depois eu vou falar a tradução dela. É um rezo para a gente se fortalecer mesmo, trazer esperança para a gente, né?
fortalecimento, né, para quem ouve, está precisando de uma palavra de cura, né? Esse canto é para cura mesmo. Marupi, ai coramo, emaekatu, endukatu, ajapukairamo, deumeme, cheruete, deumeme, cherutupan, cherutupan. Marupi, ai coramo, emaekatu, endukatu, acapucairamo, deumeme, cheruete, deumeme, cherutupan, cherutupan. Ko enyamo, karunyamo, emaekatu, endukatu, ajapukairamo, deumeme, cheruete, deumeme, cherutupan, cherutupan. Marupi, ai coramo, emaekatu, endukatu, acapucairamo, deumeme, cheruete, deumeme, cherutupan, cherutupan. Ko enyamo, karunyamo, emaekatu, endukatu, ajapukairamo, deumeme, cheruete, deumeme, cherutupan, cherutupan. Orente, Gudete. Essa cantiga, ela fala assim: aonde eu estiver, me ouçam. Aonde eu estiver, olhem para mim. Ouçam a minha súplica. Meu Pai verdadeiro, meu Pai Tupã, ouça a minha súplica. Aonde eu estiver, que seja à tarde, no final da tarde, me ouça. Aonde eu estiver, olhe para mim e entenda o que eu estou falando. Aieté. Ajapukairamo, deumeme,